Começa nesse instante mais uma sessão da Câmara Municipal de Torres. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, datada de 4 de agosto de 2025. Cumprimento os senhores e senhoras que fazem presente no plenário. Inicialmente quero agradecer aos vereadores e vereadoras pela presença assídua nas nossas comissões representativas durante o recesso e também agradecer e parabenizar o empenho e companheirismo de todos os colegas vereadores, suas respectivas comissões, nesse primeiro semestre, que foi fundamental e importante para o andamento das coisas dessa casa e principalmente suporte para o Poder Executivo implantar ações que venham efetivamente atender os anseios da nossa comunidade. Coloco em votação a ata da 22ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada no dia 30 de junho de 2025. Os vereadores e vereadoras que concordam com a referida ata permaneçam como estão e os contrários que levantem-se. Então, aprovada a ata da 22ª sessão ordinária do primeiro período legislativo por unanimidade. Senhoras e senhores, como de praxe, temos algumas homenagens a ser feitas no início da sessão. Temos o requerimento 284, que requer um encaminhamento de moção aos 15 anos do grupo de professoras aposentadas, velhas e novas histórias, ao qual solicito o vereador Moisés, que é o autor, que faça a leitura de um breve texto. Presidente, eu gostaria de começar rapidamente nominando as professoras aqui presentes, né, pela excepcionalidade, agradecer a presença de cada uma delas, então da Vera Machado, da Almonita Gideon, da Iede Justo, da Cloreci Silva, da Silvia Pereira, da Nair Martins, da Margarete Brognoli, da Enerina Oliveira, da Rosane, da Maria Levi, da Maria Beatriz, da Marileia, da Maria Seni, da Eroni, da professora Janete e da professora Geni, da Isaura, a Liliane, a Maria Lúcia, a Maria Madalena, a Sandra Melo, a Silvia Reis, a Maria do Carmo e a Noeli. 15 anos de história. A vida foi dividida em fases, cada uma com suas dores e prazeres. Na fase adulta, temos que nos preparar para a aposentadoria e sua diversidade de significado, pois assim, como pode ser vista como alívio, também é temida e duela com o sentimento do medo, nos fragiliza e mexe com a nossa autoestima e subjetividade. Ao nos aproximarmos deste momento de ruptura, a angústia e a incerteza viram lugares comuns. E embora tenhamos uma rotina de trabalho com frequência extenuante, nós professoras temos certeza que a cada segunda-feira retomaremos as atividades às quais estamos acostumadas e esperaremos com boa vontade ou prazer o fim de semana para nos divertirmos e pensarmos num planejamento pedagógico para a próxima semana. E, na sala de professores da Escola Estadual de 1º e 2º grau Marcílio Dias, o bate-papo sobre os desafios da aposentadoria se transfigurou em um espaço de reflexão sobre a maneira de não resistirmos a ela, que insistia em se aproximar, mas de ressignificá-la. E ali nasceu a ideia de outras possibilidades de realização além do trabalho, e que poderíamos viver bem, nos sentirmos em paz e confortáveis com a aposentadoria, um direito legítimo e planejarmos o começo de uma nova história. Se a educação era o nosso objeto de amor, agora teríamos que investir no tempo, no nosso próprio tempo, um tempo livre que teríamos inteirinho para nós. E precisaríamos compreender melhor a liberdade de horários e compromissos e aproveitarmos para fazermos coisas que sempre tivemos vontade, mas nos faltava oportunidade. E, pensando assim, nos comprometemos a nos aposentar e criar o grupo de professoras aposentadas com o objetivo de estreitar laços de amizade, maternos e uma vida social ativa. E o grupo nasce em 28 de 4 de 2010, com 7 professoras recém-aposentadas de 3 escolas locais. Ao longo do tempo, outras colegas foram convidadas e acolhidas, e o grupo passou a se chamar Grupo de Professoras Aposentadas, Velhas e Novas Histórias. E a representatividade que o grupo de trabalho escolar tinha na rotina de cada uma, cedeu lugar para uma fruição do ócio e do lazer, sem medo de sermos felizes e completos como mulheres e cidadãs. Mesmo longe da sala de aula, professoras curtem rotina e então, com a intenção de não nos extraviarmos e nos encontrarmos mensalmente e investirmos o nosso tempo disponível em encontros informais, eventos festivos, passeios, viagens, e no verão temos um lugar marcado na mais
bela e o papo rola livre. Com tantas atividades, interrelacionamento leve, nos sentimos ativas e vivas. Reorganizar a vida pessoal e social, lidar com perdas, inserir-se no mundo digital requer esforço também, por isso investimos em palestras com profissionais que nos orientam a fazermos um enfrentamento saudável da aposentadoria e garantirmos melhor qualidade de vida. O grupo percebeu que há outros valores e desafios para serem experimentados. Basta ter sensibilidade e mente aberta. Esta reestruturação veio permeada da história singular de cada professora e fomos capazes de transformar o que parecia difícil em bem-estar e amizade duradoura. Mas com o tempo, não perdoa, sofremos seus efeitos, tanto biológicos como psicológicos, e procuramos viver com criatividade e bom humor, pois acreditamos que a maturidade bem-sucedida depende do sentido que damos à própria existência. Se antes era trabalho que nos ocupava um lugar na nossa vida, agora a compreensão que temos da liberdade nos permite valorizar e buscar nosso bem-estar físico, emocional e mental. E ter um grupo de afeto ajuda a preencher vazios e completar aspectos subjetivos do bem-viver. Este ano, completamos 15 anos juntas e tivemos a felicidade de perceber que as referências sobre a aposentadoria estão um pouco distorcidas. E se ao longo desse convívio aprendemos a evocar velhas histórias, mas mantivemos o foco presente, foi porque soubemos construir uma nova história. Obrigado, vereador Moisés. Convido então as componentes do grupo de professores aposentados velhos e novas histórias que vêm até aqui à frente para receber da mão do vereador Moisés, autor do requerimento, a moção de congratulação. Por favor. Temos também o ofício 295 com o requerimento 309, de autoria do vereador de Batar, Pedro Cipriano Vidal, e também da vereadora Deise Schaeffer Kleiser, que requer o encaminhamento de moção de congratulação à prenda Ana Clara Brovedan pela conquista dos títulos de campeã nacional de laço prenda e terceiro lugar no laço nacional dupla de prenda. Convido então os vereadores autores também a nossa homenageada, a qual eu parabenizo a Ana Clara Brovedan pelas conquistas referidas.
Convido também o pai e a mãe da Ana, que possam vir aqui tirar uma foto junto. Clarice Batista. Fique à vontade. Parabéns, Ana. Arroz tá aí. Também gostaria de chamar a nossa vereadora Maria Roseli Brovedan Brock, também o vereador Dimes fica aqui também para o vereador ajudar. Junto com a mesa diretora vamos entregar uma lembrança, que quando no início do mandato criamos o mural das vereadoras. Convido também a mesa diretora que se faça presente ali para fazer uma foto junto com a Rosa e entregar. Vereadora Deise. Vamos entregar então uma lembrança, já que a Rosa, é importante lembrar que na data solidária tentamos contato e a senhora estava viajando, por isso então o fizemos hoje com muita alegria. Se algum outro vereador querer participar da foto, fica à vontade. Parabéns, vereadora Rose, vereadora de 2 mandatos consecutivos nesta casa. Senhoras e senhores, solicito aos líderes que recebam o presidente da Associação de Moradores do Bairro Centenário, seu Ivo Bender, que vem aqui já pela 3ª vez, seu Ivo Noel, conhecido. Solicito aos líderes que recebam ele, que vai falar por 10 minutos, sem intervenção e sem perguntas. Um requerimento do vereador Luciano. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos, dizer da satisfação de poder representar um dos bairros de Torres, o Centenário, e fazer algumas solicitações. Sabendo que o bairro Centenário hoje pede socorro por algumas coisas. A categorização do bairro, em síntese, ela mais ou menos representa que o centro do Centenário é um globo que está cercado de periferia. O centro está naturalmente dentro do normal, mas a periferia, a parte externa, tanto a parte de baixo e a parte lá em cima, está requerendo muitas melhorias. Então nós estamos aqui em nome da associação para fazer a reivindicação e dizer da satisfação que para nós é receber cada um dos vereadores lá, em nome de toda a sociedade do Centenário, e as seguintes formulações para melhorias a gente prefere fazer. Acessibilidade.
Acesso ao centenário com maior segurança. Colocar uma rótula ou similar próximo ao centenário. Para quê? Os ônibus que venham lá da BR, que venham pegar as crianças não precisem passar pela Avenida Castelo Branco em dia de chuva, aquele trânsito doido ali, e fazer com que as crianças corram risco de vida. Fazer com que esse ônibus circule por dentro ali provavelmente pela João Goulart ou similar. Fazer uma alternativa para que o ônibus entre para o lado direito, quem vem de lá. Daqui para lá é naturalmente bom. Pavimentação das ruas Tancredo Neves, Inácio Felisberto Magnus, que comunica com o condomínio, Rua Presidente João Goulart, início, pois, a rua que comunica com o bairro, conexão da Rua Felisberto para a Rua Charão e a Rua Wanda Magnus. Falta muita coisa. Limpeza, escoamento d'água, também porque lá pelo lado do condomínio Reserva das Águas está tudo entupido e não tem condições de escoar aquilo lá. Já agradecemos de antemão a presença do secretário Dilson, que esteve lá conosco, e depois, no dia seguinte, levou o senhor prefeito e já verificou das necessidades. Por falta de tempo, a gente não pôde passar e ir lá para o lado de cima. Bom, a retomada de uma pracinha há muito tempo disponível, mas com projeto não teve segmento na prefeitura. Então, esses são os itens que a gente precisava salientar. E, desde já, agradecendo a oportunidade e colocando-nos à disposição de receber cada um de vocês para que o nosso povo lá do Centenário e também do resto do município seja contemplado com boas ações. Muito obrigado, abraço a todos e até outra oportunidade. Obrigado, presidente da Associação de Moradores do Bairro Centenário, seu Ivo, a Comissão de Infraestrutura na presidência do vereador Luciano, que ele convocou, né, que ele pediu para ocupar esse espaço, com certeza vai tomar as devidas anotações e vai fazer os encaminhamentos devidos para sanar a dificuldade encontrada naquela comunidade. Cumprimentar e salientar, saudar a presença do Marco Antônio, que é o assessor do deputado Luciano Silveira, um dos deputados mais atuantes, se não o mais, na nossa região, e também alunos que se fazem presente aqui da faculdade Uniaselv, acompanhando a nossa sessão. Iniciamos, então, a leitura dos expedientes. Solicito ao vice-presidente, vereador Rogério Jacob, que inicie a leitura pelo ofício 397. Boa tarde a todos. Nós recebemos o ofício de número 397, 2025, do Poder Executivo, que encaminha a resposta ao pedido de informação de número 180, de autoria da vereadora Deise Kleiser, pelo qual solicita ao Poder Executivo informações acerca da licitação da construção de uma unidade básica de saúde na Praia Itapeva. O ofício número 400, também do Poder Executivo, que encaminha a resposta ao pedido de informação 201, de autoria do vereador Igor dos Santos Beretta, pelo qual solicita ao Poder Executivo sobre as funções gratificadas e seus respectivos locais de atuação no município de Torres. O ofício 398 de 2025 do Poder Executivo, encaminhando resposta ao pedido de informação número 182 de 2025, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pelo qual solicita ao Poder Executivo informações sobre a existência de veículos destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Boa tarde a todos, principalmente as minhas colegas aí presentes no plenário. O ofício que encaminha a resposta, assunto Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, ofício número 150,
2525 da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando resposta à indicação 319/2025 do vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal. Nós temos uma resposta à indicação através do ofício de número 32.405 da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que encaminha resposta à indicação de número 334/2025, de autoria do vereador Rogério Evolt Jacob. Fórum Livre e Permanente de Cultura de Torres. Carta aberta. Nós, fazedores e fazedoras de cultura local, manifestamos nosso mais profundo descontentamento com o desmonte da estrutura organizacional e das políticas culturais do município de Torres. A ameaça iminente de medidas que estariam sendo construídas e que rebaixa a Secretaria Municipal da Cultura e do Esporte a um departamento dentro da Secretaria Municipal de Turismo, bem como cortes orçamentários, colocam em risco a existência de projetos e programas fundamentais para a manutenção e o desenvolvimento da cultura local. Expressamos o nosso veemente desagrado com o processo de desmantelamento das políticas culturais que se desenha no horizonte da nossa cidade. A proposta de extinção da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, que vem sendo conduzida pela atual gestão, está sendo implementada sem qualquer estudo prévio ou planejamento sobre as políticas públicas de sua competência. Isso tem intensificado o processo de desmonte da cultura local, atacando diretamente os princípios democráticos e plurais que tem caracterizado as últimas décadas. Atualmente, os fazedores de cultura vivem uma situação de incerteza e insegurança causada pela desorganização e pela falta de clareza quanto ao futuro das políticas culturais. Diversas ações e espaços estão sendo paralisados ou ameaçados, como o museu, a Escola Cenecista, a Casa Número 1, o Monumento Salva-Vidas, o Abrigo da Praia Grande, o Solar dos Miller, entre outros. Até mesmo atividades cotidianas correm o risco de serem interrompidas, dada a ausência de diretrizes sobre como funcionará a nova estrutura proposta. Diante desse cenário, os movimentos sociais e grupos organizados, como o Fórum Livre Permanente de Cultura, vêm se mobilizando para chamar a atenção da gestão municipal, solicitando que não sejam tomadas medidas contrárias à vontade popular. Essas ações representam um grave retrocesso na cena cultural local. As medidas em curso parecem, lamentavelmente, visar a extinção das políticas públicas que valorizam a identidade e a diversidade cultural do povo torrense, elementos essenciais à construção de uma cidade democrática, plural e comprometida com os direitos culturais. Lembramos ainda que a atual Secretaria Municipal de Cultura e do Esporte enfrenta um grave problema de falta de servidores e atua sem suporte de diálogo necessário dos Conselhos Municipais de Cultura e do CONPAC. A ausência de diálogo e de valorização da história local tem desmotivado os agentes culturais, que seguem resistindo apesar do descaso institucional. Reiteramos, a Secretaria Municipal de Cultura e do Esporte é essencial para a construção de uma cidade verdadeiramente cidadã, voltada para os processos mais humanos em suas relações políticas e sociais. A cultura é a alma do povo e sem cultura nenhum povo pode se desenvolver plenamente. Solicitamos ainda uma agenda junto ao gabinete com a presença do senhor prefeito municipal, do representante da pasta da cultura e do esporte e representantes do Fórum Livre e Permanente de Cultura do município de Torres. Sem mais nada a tratar, nos despedimos. Respeitosamente assino esta carta. Fazedores de cultura, movimentos sociais, entidades culturais, Fórum Livre e Permanente de Cultura de Torres. Obrigado, vereador Moisés. Ainda temos o ofício 396 do Poder Executivo, que solicita dilação de prazo aos pedidos de informação 172, de autoria do vereador Igor dos Santos Beretta. Ofício do Poder Executivo 399, que é resposta ao pedido de informação 183, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Temos também o ofício 401, que solicita, em complementação do pedido de informação 206, de autoria do vereador Igor dos Santos Beretta. Ofício 402, que é resposta a pedido de informação número 200, de autoria do vereador Igor dos Santos Beretta. Ofício 403, que é resposta ao pedido de informação 205 de 2025, de autoria do vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal. Ofício 404, que solicita dilação de prazo aos pedidos de informação 174 e 175, que são autorias do vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal. 174 e 175 do vereador Igor dos Santos Beretta. Também tem um ofício do bloco PT-MDB, indicando o vereador Cláudio como líder e o vereador Moisés vice-líder. Solicito ao vereador Rogério que inicie a leitura das emendas das proposições normativas.
Nós temos a emenda de número 01/2025 do vereador Gibraltar, que altera o capítulo e inclui incisos no parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei 68/2025, que institui, regulamenta e disciplina a Comissão Permanente de Julgamento das Infrações Administrativas Ambientais no âmbito do município de Torres e da outras providências. Emenda número 2 de 2025, da vereadora Carla Rodrigues Daitz. Emenda aditiva que inclui ao artigo 4º A do projeto de lei 68 de 2025, que institui, regulamenta e disciplina a Comissão Permanente de Julgamento de Infrações Administrativas Ambientais do âmbito do município de Torres e da outras providências. A emenda 03 também da vereadora Carla, emenda... Na verdade, são todos da vereadora Carla, né? Então, eu vou ler todos da vereadora Carla aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. A emenda aditiva que inclui incisos 12º, né? Ao artigo 4 do projeto de lei 068/2025, que institui, regulamenta e disciplina a Comissão Permanente de Julgamento das Infrações Administrativas Ambientais no âmbito do município de Torres e da outras providências. A emenda 04... A emenda 04/2025... emenda aditiva que inclui o inciso 4º ao artigo 1º do projeto de lei 068/2025, todos são do projeto de lei 68, tá, pessoal? Que institui, regulamenta e disciplina a Comissão Permanente de Julgamento das Infrações Administrativas Ambientais no âmbito do município de Torres e de outras providências. A emenda 05/2025 é uma emenda aditiva que inclui o inciso 3º ao artigo 1º do projeto de lei 068/2025, que institui, regulamenta e disciplina a Comissão Permanente de Julgamento das Infrações Administrativas Ambientais. O 06, que é a emenda aditiva que inclui o inciso 2 ao artigo 5º do projeto de lei. A emenda 007, que é uma emenda modificativa ao inciso 2 do artigo 5º do projeto. A emenda 08, que é uma emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei. E a emenda 09, que é uma emenda modificativa do inciso 2 do artigo 1º do projeto de lei 068/2025. Solicito ao vereador Rogério que faça a leitura do projeto de lei 49, de autoria do Poder Executivo. Altera os dispositivos na Lei 5.496 e Lei 5.497, de 12 de setembro de 2024, que autorizam prorrogar contratações para atuarem na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Artigo 1º. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 5.496, de 12 de setembro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Autoriza prorrogar as contratações previstas na Lei 5.308, de 15 de dezembro de 2022, prorrogada pela Lei Municipal 5.390, de 11 de dezembro de 2023, e 5 monitor social para o CRAS, carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.100 para atuarem na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, pelo período de 16 de dezembro de 2024 a 15 de dezembro de 2025. Artigo 2º. Altera o artigo 2º da Lei Municipal 5.497, de 12 de setembro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Autoriza a prorrogar contratações previstas na Lei 5.227, alterada pela Lei 5.282, prorrogada pela Lei 5.322, prorrogada pela Lei 5.397, 4 monitor PSR com carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.100, para atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos pelo período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Artigo 3º. Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações disponíveis do Grupo 1 de Natureza 1, Pessoal e Encargos Sociais, da Lei Orçamentária para o exercício do ano de 2025. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina o Prefeito Municipal de Torres, Delci Benck-Dimmer. Solicito ao vereador Moisés que faça a leitura do projeto de lei 50.
Projeto de Lei 50 de 2025. Altera e prorroga as contratações previstas na Lei nº 5.377, de 19 de outubro de 2023, para atuarem na Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão e na Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 1º. Altera o artigo 1º da Lei 5.377, de 19 de outubro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 108, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, a contratar por tempo determinado e em caráter excepcional 2 contadores, com cargo horário de 35 horas semanais e remuneração mensal de R$ 7.547,91, sendo um para atuar na Secretaria Municipal e Atendimento ao Cidadão e um para atuar na Secretaria Municipal de Fazenda. Parágrafo único. A alteração da remuneração entrará em vigor na data da publicação desta lei. Artigo 2º. Autoriza o Poder Executivo, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 108 do inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, a prorrogar as contratações previstas no artigo 1º da Lei 5.377, de 19 de outubro de 2023, para atuarem na Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão e Secretaria Municipal da Fazenda por tempo determinado pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período a contar de 2 de novembro de 2025 a 1º de novembro de 2026, com a remuneração alterada pelo artigo 1º desta lei. Parágrafo 1º. A remuneração será sujeita a majoração por ocasião da revisão geral anual dos servidores municipais. As atribuições e os requisitos provenientes para a função de contador constam do anexo, parte integrante dessa lei. Artigo 3º. A contratação será rescindida a qualquer tempo ou mediante regular provimento de candidato aprovado em concurso público. Artigo 4º. Quando da rescisão, o contratado fará jus ao salário devido até a respectiva data, ao 13º proporcional, e a remuneração correspondente ao período de férias e respectivo 1/3 proporcionalmente ao período trabalhado, mesmo que não tenha completado os 12 meses do período aquisitivo de direito. Artigo 5º. Aplica-se ao contrato previsto nesta lei a garantia da estabilidade à gestante ou ao pagamento de indenização decorrente de estabilidade. Parágrafo único. Fica garantida a estabilidade ao contratado do momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, nos termos do artigo 10º, inciso 2º, a linha B do ato das disposições constitucionais e transitórias. Artigo 6º. Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações disponíveis do Grupo de Natureza 1, pessoal em cargos sociais, nas leis orçamentárias vigentes. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 27 de junho de 2025. Assina o Prefeito Municipal Delcy Benguidima. Obrigado. Solicito ao segundo secretário, o Luciano Rabo, que faça a leitura do projeto de lei 51, também de autoria do Poder Executivo. É o projeto que altera os dispositivos da lei número 5.531, de 2 de janeiro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Torres para o exercício financeiro de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo 7º, o primeiro, letra A, da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do inciso 3º, capítulo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, até o limite de 25% do somatório da despesa total fixada, conforme expressa o inciso 7º do artigo 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025. O artigo 2º altera a redação do inciso 2º do artigo 7º da Lei número 5.531, de 2 de janeiro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Torres para o exercício financeiro de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, inciso 2º. Ao Poder Legislativo, mediante decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% da despesa total fixada, conforme expressa o inciso 7º do artigo 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, desde que sejam indicados como recursos a anulação parcial ou total de dotação do próprio Poder Legislativo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Delcy Benguidima. Solicito ao vice-presidente vereador Rogério que faça a leitura do projeto de lei 53. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operador de caixa para atuar na Secretaria de Turismo. Artigo 1º.
fica o Poder Executivo de Torres, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 108, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, a contratar por tempo determinado e em caráter excepcional para atuarem na Secretaria de Turismo, Parque Estadual José Lutzenberg, Parque de Guarita, pelo período de 1º de setembro de 2025 a 31 de agosto do ano de 2026, conforme especificações seguintes. 4 operador de caixa com carga horária de 40 horas semanais com remuneração de R$ 2.123,66, acrescidos o percentual de 20% para a quebra de caixa para atuar na Secretaria de Turismo junto ao Parque Estadual José Lutzenberg, Parque da Guarita. Parágrafo único. As atribuições e os requisitos de provimento para a função constam no anexo que é parte integrante desta lei. Artigo 2º. As contratações serão rescindidas a qualquer tempo, mediante o regular provimento de candidato aprovado em concurso público. Artigo 3º. Quando da rescisão, o contratado fará jus apenas ao salário devido até a respectiva data, ao 13º proporcional, bem como a remuneração correspondente ao período de férias e acréscimo de 1/3, proporcionalmente ao período trabalhado, ainda que o servidor não tenha completado os 12 meses do período aquisitivo de direito. Artigo 4º. Aplica-se aos contratos previstos na presente lei a garantia à estabilidade à gestante ou pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Parágrafo único. Fica garantida a estabilidade aos contratos do momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, nos termos do artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 5º. Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações disponíveis no grupo de natureza 1, pessoal e encargos sociais, da Lei Orçamentária para o exercício de 2025 e subsequentes. Artigo 6º. As funções autorizadas pela presente lei poderão ser remanejadas para outro setor da Secretaria Municipal de Turismo, desde que observada a natureza da função e atribuições. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Assina o prefeito municipal, Delci Benkdimer. Obrigado, vereador Rogério. Solicito ao vereador Moisés, primeiro secretário, que faça a leitura do projeto de lei 54. Projeto de lei número 54 de 2025, que altera o artigo 3º da Lei Municipal de número 3.722, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário aos servidores e dá outras providências. Artigo 1º. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 3.722, de 30 de dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As requisições de adiantamento serão expedidas por autoridades que puderem dispor das dotações orçamentárias, devendo ser autorizados pelo prefeito e limitados ao valor máximo de 10 UFM, Unidade Fiscal Municipal, por mês para cada secretaria. Procuradoria-Geral do Município, Gabinete do Prefeito, Casa de Acolhimento, Parque José Lutzenberg, Parque da Guarita, Cemitério Municipal do Campo Bonito e limitados ao valor máximo de 5 UFM, Unidade Fiscal Municipal, por mês para o Centro Municipal Multidisciplinar de Atendimento Educacional Especializado, SEMAI. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Torres, 2 de julho de 2025, assina o prefeito Delci Benkdimer. Solicito ao vereador Luciano que faça a leitura do projeto de lei 57, autoria do vereador Cláudio Freitas. É o projeto que denomina via pública no bairro Vila São João, neste município, travessa Antônio Honorino de Matos. A via pública localizada no bairro Vila São João, conforme mapa e anexo, sem denominação oficial, passa a denominar-se Travessa Antônio Honorino de Matos. Parágrafo único. A via pública denominada tem início na Rua do Limoeiro, com extensão de aproximadamente 55 metros. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, vereador Cláudio Freitas.
Solicito ao vereador Rogério que faça a leitura do projeto de lei número 58, de autoria também do vereador Rafael Silveira, do Cláudio Freitas, que institui prêmios melhores de esporte de Torres. Artigo 1º. Fica instituído no município de Torres o Prêmio Melhores do Esporte a ser concedido anualmente com o objetivo de reconhecer e valorizar atletas, para-atletas e equipes que se destacam no cenário esportivo municipal, estadual e internacional, representando Torres ou contribuindo significativamente para o desenvolvimento do esporte local. Artigo 2º. O prêmio será concedido a atletas, para-atletas e equipes que tenham representantes com destaque no município, seja em competições regionais, estaduais, nacionais ou internacional, em diversas modalidades esportivas. Artigo 3º. A seleção dos esportistas participantes e a definição dos homenageados serão realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte com base em critérios técnicos, desempenho, dedicação e representatividade nas competições ao longo do ano. As secretarias receberão sugestões de entidades esportivas, escolas, clubes e associações locais, considerando a diversidade das modalidades e categorias. Artigo 4º. A entrega do prêmio ocorrerá preferencialmente no mês de dezembro de cada ano, em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 5º. Os agraciados com o prêmio Melhores do Esporte de Torres receberão um troféu, medalha ou certificado de honra ao mérito, conforme regulamentação. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de doações próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, assinam os vereadores Rafael Silveira e vereador Cláudio Freitas. Solicito ao vereador Moisés que faça a leitura do projeto de lei 59, de autoria do vereador Luciano Halpe. Projeto de lei número 59 de 2025 denomina praça pública na Praia Estrela do Mar, neste município, Praça Nereu Mengue Carlos. Autoria, vereador Luciano de Matos Halpe. Artigo 1º. A praça pública, localizada na Praia Estrela do Mar, conforme mapa em anexo, sem denominação oficial, passa a denominar-se Praça Nereu Mengue Carlos. Parágrafo único. A Praça Nereu Mengue Carlos, situada na Praia Estrela do Mar, junto à quadra número 17, fazendo frente aos logradouros Avenida Humaitá, Rua Brasília e Rua Estrela. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, assina o vereador Luciano Halpe. Solicito ao vereador Luciano Halpe que faça a leitura do projeto de lei número 60, de autoria também do vereador Rafael Silveira. Projeto de lei 60. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Parceria Público-Privadas para Pavimentação, PPP-PAV, destinado à execução, manutenção, ampliação e modernização da infraestrutura viária urbana e rural do município de Torres, mediante cooperação entre o poder público, a iniciativa privada e os proprietários diretamente beneficiários. Parágrafo único. O programa priorizará vias urbanas locais em áreas predominantemente residenciais e com manifestação expressa de interesse dos proprietários confrontantes. Capítulo 1º. Das definições. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera-se: 1. PPP-PAV, modelo de cooperação entre a administração pública municipal e interessado diretos, pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem intermediação de empresas especializadas para a realização de obras de pavimentação mediante contrapartidas técnicas, financeiras e operacionais. 2. Interessados diretos, proprietários ou titulares de direitos reais sobre imóveis localizados nas vias a serem pavimentadas. 3. Parceiros executores, empresas ou consórcios previamente credenciados e habilitados juntos ao município. 4. Parceria público-privada de natureza comunitária quando a iniciativa parte da comunidade local organizada com adesão formal de no mínimo 70% dos proprietários afetados. 5º. Modalidades de parceria poderão ser utilizadas concessão patrocinada, concessão administrativa ou modelo híbrido, nos termos da Lei Federal 11.079/2004 e da Legislação Municipal. Capítulo 2º. Das diretrizes do programa. 1. Promoção da infraestrutura viária com qualidade e durabilidade utilizando padrões técnicos aprovados pelo município. 2. Estímulo à iniciativa comunitária e à corresponsabilização dos beneficiários. 3. Priorização de vias com infraestrutura básica existente, drenagem, redes de água e esgoto. 4. Garantia de publicidade, transparência e controle social. 5º. Preferência para projetos que deem continuidade a pavimentações já executadas ou integrem a malha urbana. 6º. Decisão de custo entre os beneficiários e o município nos termos pactuados. 7º. Fomento ao desenvolvimento urbano e sustentável e à geração de emprego.
Capítulo 3º, do procedimento para execução das obras. Artigo 4º, a iniciativa de execução da obra poderá partir 1. Do Poder Executivo por interesse público. 2. Da comunidade local mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 70% dos proprietários da via a ser pavimentada. Inciso 1º, o requerimento será instruído com a. Delimitação da área a ser beneficiada. B. Identificação dos aderentes e anuência formal. C. Proposta de projeto básico ou termo de solicitação para a elaboração pelo município. Inciso 2º, o município analisará a viabilidade técnica e jurídica, elaborará ou validará o projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e estimativas de custo. Inciso 3º, a contratação da empresa executora poderá ocorrer 1. Por licitação pública, promovida pelo município, com posterior adesão dos moradores ao contrato. 2. Por contratação direta entre os interessados em empresa credenciada com anuência e fiscalização do município. Artigo 5º. A participação do município poderá compreender elaboração do projeto técnico. 2. Fornecimento de materiais como paver, pedra irregular, asfalto, areia ou base meio-fio ou serviço como terraplanagem e drenagem, conforme pactuado. 3. Fiscalização técnica da execução. 4. Emissão da ordem de início da obra. 5º. Recepção provisória e definitiva da obra. Parágrafo único. A participação do município estará condicionada à disponibilidade orçamentária e à aprovação técnica do projeto. Artigo 6º. A participação dos interessados consistirá em 1. Assinatura de contrato de adesão e rateio dos custos. 2. Fornecimento de documentação necessária. 3. Pagamento integral das parcelas ajustadas com a empresa executora. 5º. Acompanhamento e fiscalização comunitária da obra. Artigo 7º. A empresa executora será responsável por 1. Execução das obras conforme normas técnicas de projeto aprovado. 2. Recomposição de eventuais falhas ou serviços mal executados. 3. Apresentação de cronograma de execução. 4. Responsabilidade civil, trabalhista, ambiental e fiscal. E 5º. Recebimento direto dos pagamentos dos moradores. Capítulo 5º. Da fiscalização e do controle. Artigo 8º, a fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura, com apoio da Comissão Comunitária e, se necessário, consultoria técnica. Artigo 9º, constatado descumprimento contratual por parte da empresa, o município poderá 1. Descredenciar a empresa. 2. Aplicar penalidades administrativas e jurídicas. E 3. Vedar nova atuação em projetos similares. Capítulo 5º, das disposições gerais e finais. Artigo 10º, o município não será responsável por inadimplência dos aderentes ou por litígios entre contratantes e empresas executoras. Artigo 11. A extensão mínima para adesão ao PPP-PAV será de 1 quadra. Artigo 12. Os critérios de priorização serão definidos em edital público com preferência para 1. Continuidade de pavimentação já existentes. 2. Vias com maior adesão dos proprietários. 3. Áreas com infraestrutura pré-existente. Artigo 13. A conclusão da obra será objeto de recebimento provisório e definitivo após inspeção técnica e período de observação de 60 dias. Artigo 14. As leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais definirão os percentuais de recursos destinados ao PPP-PAV. Artigo 15. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber. E artigo 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. O vereador Rafael Silveira. Obrigado, Luciano. Solicito ao vereador Rogério que faça a leitura do projeto de lei número 61, de autoria do vereador Cláudio Freitas. Artigo 1º. Fica instituído o Dia S de Valorização e Reconhecimento do Serviço Social do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, a ser celebrado anualmente no dia 16 de maio e incluído no calendário oficial de eventos e de datas comemorativas do município de Torres. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Cláudio Freitas. Solicito ao vereador Moisés que faça a leitura ao projeto de lei 69, também de autoria do vereador Cláudio Freitas. Projeto de lei número 69 de 2025 estabelece obrigatoriedade de nivelamento das caixas de passagem e inspeção em vias públicas no município de Torres e da outras providências. Artigo 1º. As concessionárias ou empresas responsáveis pela manutenção das caixas de passagem e inspeção das vias públicas do município de Torres deverão garantir o nivelamento adequado das mesmas em relação ao asfalto das ruas, durante ou imediatamente após a execução das obras da via, sejam estas superficiais ou subterrâneas. Artigo 2º. O nivelamento das caixas de passagem e inspeção deve assegurar a regularidade da pista,
evitando elevações e rebaixamentos que possam comprometer a segurança de motoristas e pedestres. Artigo 3º. A responsabilidade pelo ajuste do nível das caixas de passagem e inspeção será da concessionária ou empresa responsável pela manutenção das mesmas, mesmo quando a obra for realizada pela Prefeitura ou por empresas contratadas por ela. Artigo 4º. O descumprimento desta norma acarretará penalidade, incluindo 1. Advertência formal com prazo de 30 dias úteis para regularização. 2. Multa proporcional ao impacto causado, conforme a regulamentação do Poder Executivo. 3. Obrigação de refazer o serviço, conforme especificações técnicas exigidas. O artigo 5º. O Poder Executivo Municipal será responsável pela fiscalização e pela aplicação das sanções previstas nesta legislação. Artigo 6º. As caixas de passagem e inspeção já existentes em vias públicas do município de Torres que apresentarem desnivelamento devidamente comprovado pela fiscalização deverão ser regularizadas pelas concessionárias responsáveis pelo prazo máximo de 60 dias a contar da notificação, conforme exigências estabelecidas no artigo 2º desta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação. Vereador Cláudio de Freitas. Obrigado, vereador Moisés. Solicito ao vereador Luciano que faça a leitura ao projeto de lei número 70, que cria o Museu Digital da História de Torres, de autoria do vereador Cláudio Freitas. Artigo 1º. Fica criado o Museu Digital da História de Torres, com acesso gratuito para reunir, organizar e divulgar registros históricos, culturais, sociais, ambientais e educativos da cidade. Artigo 2º. Conteúdo mínimo do acervo. Origem do nome de Torres e seu significado histórico. 2. História dos precursores do município, com destaque para as famílias fundadoras. 3. Famílias tradicionais e seu papel na formação da cidade. 4. Lendas do município. Aqui repetiu 4 de novo, deve ter um erro aqui. Comércios históricos, pioneiros e estabelecimentos que marcaram época. 5. A história da SAPT, Sociedade Amigas da Praia de Torres, como espaço social, cultural e esportivo. 6. Eventos culturais e festas populares tradicionais, como o Festival de Balonismo, a Feira do Livro, o Rodeio Crioulo Interestadual de Torres, a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a Festa de São Domingos e outras celebrações religiosas. 7. Clubes, campeonatos e práticas esportivas tradicionais, como futebol, vôlei e atletismo. 8. Fundação das escolas e a memória dos professores e professoras que ensinaram várias gerações. 9. Registro das praias locais, do Parque Estadual da Guarita, da Reserva Natural do Parque da Itapeva, destacando a riqueza ambiental do município e do Sambaquis. 10. Apresentação de elementos culturais como Forte de São Diogo, a Casa 1, Chalé Memorial do Surf, Casa da Terra e Artesanato, Cineclube, Obelisco e placas. 11. O papel das mulheres na história local em diversos setores: política, cultural, educação, saúde e economia. Artigo 3º. Lembrando que isso são os conteúdos mínimos, o vereador coloca, né? Artigo 3º. Objetivo do Museu Digital. 1. Preservar e difundir a identidade cultural e histórica do município. 2. Promover a educação patrimonial nas escolas municipais. 3. Valorizar os saberes populares e a memória coletiva. 4. Estimular o turismo histórico-cultural. 5. Incentivar a participação da população no envio de conteúdos e histórias. Artigo 4º. Coordenação e execução. 1. A gestão será compartilhada entre as secretarias de Turismo, Esporte, Cultura, Educação e Meio Ambiente e representantes da comunidade. 2. O museu será hospedado no portal oficial do município ou em plataforma digital pública gratuita. 3. Poderão ser estabelecidas parcerias com universidades, escolas, museus, bibliotecas, entidades culturais e voluntárias. Artigo 5º. Metodologia e participação. 1. Estudantes da rede pública poderão participar como pesquisadores, redatores e entrevistadores. 2. Serão organizadas campanhas comunitárias para a arrecadação de fotos, documentos e relatos. 3. O conteúdo será validado por uma comissão curadora popular formada por moradores, historiadores, professores e representantes de entidades culturais interessadas. Artigo 6º. A manutenção e atualização do Museu Digital será contínua e ocorrerá conforme disponibilidade técnica da administração municipal e colaboração da comunidade. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, vem assinado pelo vereador Cláudio Freitas. Obrigado, vereador Luciano. Convido e solicito ao vereador Moisés que faça a leitura, vereador Rogério, que faça a leitura do projeto de lei 71
de autoria do vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal. Denomina via pública no bairro Predial, neste município, Rua Osvaldo Maggi. Artigo 1º, a via pública localizada no bairro Predial, conforme mapa em anexo, sem denominação oficial, passa a denominar-se Rua Osvaldo Maggi. Parágrafo único, a Rua Osvaldo Maggi, situa no bairro Predial, tem início na Avenida Cristóvão Colombo, no sentido norte-sul, por aproximadamente 160 metros até a Rua General Osório, compreendendo as quadras de número 17, 17A, 18 e 18A. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, assina o vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal. Solicito ao vereador Moisés que faça a leitura ao projeto de lei 73, de autoria do vereador Cláudio. 73 é... Qual a autoria? 72, presidente. 73 é grande. Qual a autoria? Do prefeito municipal de Alcidimer. 72, né, Paulo? Não, depois 73. Projeto de lei número 73 de 2025. Disciplina a concessão de patrocínio pela administração direta e indireta do município de Torres. Artigo 1º. Esta lei disciplina a concessão de patrocínio pela administração direta e indireta do município. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, consideram-se: 1. Patrocínio. Ação de comunicação que se realiza por meio de aquisição do direito de associação de imagem institucional, símbolos oficiais, logomarca e outros produtos e serviços, programas e políticas de atuação do patrocinador a projetos de iniciativa de terceiros. 2. Patrocinador. Órgão da administração pública ou entidade de administração indireta do município que, no exercício de suas competências, funções ou atividades, justificadamente constatar a conveniência e a oportunidade de patrocinar iniciativa de terceiro. 3. Patrocinado. Pessoa física ou jurídica que oferece ao patrocinador a oportunidade de patrocinar projeto próprio. 4. Objeto do patrocínio: a geração de identificação e reconhecimento do patrocinador por meio da iniciativa patrocinada, ampliando o relacionamento com públicos de interesse, a divulgação de imagem institucional, símbolos oficiais, logomarca ou produtos e serviços e programas de políticas de atuação, de modo a agregar valor positivo à imagem do patrocinador. 5. Projeto de patrocínio: iniciativa do patrocinado, apresentada em documento próprio e por escrito, que contenha características, as justificativas, a metodologia de sua execução, as cotas de participação, as contrapartidas e as condições financeiras do patrocínio, informando outras peculiaridades da ação proposta ao patrocinador. 6. Contrapartida: obrigação contratual do patrocinado que expressa o direito de associação da imagem institucional, logomarca e outros produtos e serviços do patrocinador ao projeto patrocinado, por meio das seguintes modalidades: a. De imagem: divulgação, inserção e ou aplicação dos símbolos oficiais ou de logomarca institucional do patrocinador, associando estas ao projeto patrocínio. B. Negocial: ações de oportunidade que visam a aproximação direta do patrocinador com o público-alvo do projeto patrocinado, que não necessariamente se relacionem de forma direta com o objeto do patrocínio. C. Social: ações de inclusão social de grupos específicos, campanhas de utilidade pública, fomento e práticas de promoção, apoio e desenvolvimento do convívio social, da integração comunitária, do acesso ao turismo, à cultura e do desporto e o lazer. D. Ambiental: iniciativas que visem o desenvolvimento do meio ambiente e que remetam o patrocinador à imagem da organização socialmente responsável. 7. Contrato de patrocínio: instrumento formal que ajusta o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes da relação jurídica estabelecida formalmente entre o patrocinador e o patrocinado para concessão de patrocínio. Parágrafo único. As contrapartidas previstas no inciso 6 desse artigo visam uma melhor negociação dos projetos de patrocínio, por meio da rentabilização dos investimentos feitos pelos órgãos da administração pública ou entidades de administração indireta do município de Torres, para o que fica criado o Banco de Contrapartidas, que consiste em um rol mínimo e exemplificativo de contrapartidas possíveis que um projeto de patrocínio deve ofertar ao patrocinador. Artigo 3º. Não serão considerados patrocínio para fins desta lei: 1. A cedência gratuita de recursos humanos. 2. Qualquer tipo de doação. 3. Projetos de vinculação em mídia ou em plataformas que funcionem com veículo de divulgação, com entrega em espaços publicitários. 4. A permuta de materiais, produtos ou serviços de divulgação
do conceito, o posicionamento ou exposição de símbolos oficiais de logomarcas. 5. O aporte financeiro a projeto de transmissão de evento executado por veículo de comunicação e ou divulgação. 6. A ação compensatória decorrente de obrigação legal do patrocinador. 7. A simples ocupação de espaço ou montagem de estande sem direito a divulgação, produtos, serviços, marcas, conceitos e programas do patrocinador e políticas públicas associados ao evento. 8. A ação promocional executada pelo próprio patrocinador com o objetivo de divulgar e promover a imagem institucional, símbolos oficiais, logomarca ou produtos e serviços, programas e políticas de atuação junto ao público de interesse. Artigo 4º. É vedada a concessão do patrocínio por órgão de administração pública ou entidade de administração indireta do município quando o projeto 1. Tiver relação com a entidade político-partidária. 2. Agredir o meio ambiente, a saúde ou violar as normas de postura do município. 3. Utilizar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente público. Artigo 5º. São impedidos de apresentar projetos de patrocínio a órgão da administração pública ou entidades da administração indireta do município. 1. Servidores públicos municipais ou respectivas associações. Pessoas jurídicas de direito privado cujo titular, administrador, gerente ou acionista, conselheiro, sócio ou associado, seja prefeito, vice-prefeito, vereador, servidor público municipal ou respectivos cônjuges, parentes consanguíneos ou por afinidade, até o 2º grau. Artigo 6º. O patrocínio será formalizado por meio de contrato administrativo em conformidade com a legislação de licitações e contratos administrativos. Parágrafo 1º. Os contratos de patrocínio serão preferencialmente precedidos de processo seletivo público ao ser realizado um acordo com o planejamento e orçamento financeiro dos órgãos da administração pública ou das entidades de administração direta do município, e probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo dos que lhes são correlatos. Parágrafo 2º. Será considerado inexigível o processo seletivo público de que trata o artigo na hipótese de inviabilidade de competição entre projetos, em razão da natureza singular do objeto patrocinado, o que deverá ser formalmente justificado pela administração pública. Parágrafo 3º. Para a celebração do contrato de patrocínio, o patrocinado deverá apresentar os documentos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômica financeira de que tratam os artigos 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sendo os seguintes: 1. O registro comercial no caso de empresa individual. 2. O ato constitutivo, estatuto do contrato social integral com suas alterações ou alterações consolidadas, em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades empresariais. 3. O ato constitutivo, estatuto do contrato social integral com suas alterações ou alterações consolidadas, em vigor, devidamente registrado no caso de sociedade por ações, acompanhamentos de documentos de eleição dos seus administradores. 4. O ato constitutivo, estatuto do contrato social integral com suas alterações ou alteração consolidada, ou inscrição no ato constitutivo no caso de sociedade civil, com indicação dos sócios responsáveis pela administração. Parágrafo 4º. Para habilitação fiscal, social e trabalhista será necessária: 1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 2. Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, de acordo com o artigo 68, inciso 3, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas A a D do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. 3. Prova de regularidade com Fazenda Estadual do domicílio fiscal do patrocinado. 4. Prova da regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio fiscal do patrocinado. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 5. Certidão de regularidade junto à Justiça do Trabalho. 6. Declaração de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, na observância das vedações estabelecidas no inciso 23 do artigo 7º da Constituição Federal, quais sejam: proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Artigo 7º. Serão considerados os documentos necessários e suficientes para a assinatura do contrato nos termos do artigo 62 a 70 da Lei 14.133 de 2021, em caso de pessoas físicas, os seguintes: 1.
Cadastro de pessoa física. Identidade. Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, de acordo com o artigo 68, inciso 3, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas A a D do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio fiscal patrocinado. Prova de regularidade da Fazenda Municipal com o domicílio fiscal patrocinado. Artigo 8º. A realização do processo seletivo público de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º desta lei, realizar-se-á por meio de publicação de edital e convocação dos interessados em apresentar projetos de patrocínio que conterá, no mínimo, as seguintes informações. 1. As atas. 2. As datas e os critérios de seleção. 3. A documentação de habilitação do proponente. 4. As condições de interposição de recurso administrativo. 5. A minuta do contrato de patrocínio. Parágrafo 1º. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da Administração Pública na internet. Parágrafo 2º. Constitui critérios obrigatórios para julgamento das propostas de patrocínio. 1. O grau de adequação da proposta de patrocínio aos objetivos específicos da atuação do patrocinador. 2. O mérito do projeto de patrocínio aos impactos que se pretende sejam gerados da imagem institucional em relação aos símbolos oficiais ou logomarca, bem como produtos e serviços e programas e políticas de atuação do patrocinador. 3. A viabilidade de execução do projeto. 4. A justificativa de preço para o patrocínio. 5. A descrição das quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização. Parágrafo 3º. As propostas serão julgadas justificadamente por uma comissão de patrocínio previamente designada. Parágrafo 4º. O órgão da administração pública ou entidade da administração indireta do município homologará e divulgará o resultado. Parágrafo 5º. A homologação não gera direito para a celebração de contratos de patrocínio. Artigo 9º. A celebração do contrato de patrocínio dependerá das seguintes providências pelo patrocinador. 1. Realização do processo seletivo. 2. No caso de afastamento do chamamento público, emissão de parecer do órgão técnico de comunicação, marketing ou imprensa de administração pública, que deverá pronunciar-se da forma expressa acerca dos critérios estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 8º da lei. 3. Indicação expressa de existência prévia de dotação orçamentária. 4. Demonstração de que os objetivos e finalidades constitucionais da capacidade técnico-operacional do patrocinado foram avaliados e são compatíveis com o objeto. 5. Aprovação do projeto de patrocínio. 6. Emissão do parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica. Artigo 10º. O contrato de patrocínio deverá estipular a obrigação do uso de símbolos oficiais ou logomarca do patrocinador, além das contrapartidas assumidas. Artigo 11º. O patrocinado fica obrigado a prestar contas do patrocínio. Artigo 12º. Cabe ao patrocinador avaliar o alcance dos objetos do patrocínio, bem como os resultados gerados em relação aos símbolos oficiais, a logomarca, bem como produtos e serviços, programas e políticas de atuação do patrocinador, por meio de critérios e objetivos que considerem: 1. Os objetivos da comunicação social, a natureza da diversidade das ações previstas, o público-alvo, as diretrizes e estratégias do patrocinador, o volume de recursos dispendidos no patrocínio. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O gabinete do prefeito municipal de Torres assina Delci Benck-Dimer. Solicito ao vereador Luciano que faça a leitura do projeto de lei 72. Só uma dúvida, presidente. Esse que o nobre colega vereador Moisés leu é o 73 e agora eu leio o 72, né? Isso, que estava na desordem aqui. Projeto de lei 72. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Torres o projeto Banco Vermelho, como parte das ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Artigo 2º. O projeto Banco Vermelho consiste na instalação de bancos pintados de vermelho com frases educativas e de conscientização sobre a violência contra a mulher, preferencialmente em locais públicos de grande circulação. Inciso 1º. Os bancos conterão frases de impacto que promovam a reflexão e o combate à violência de gênero, sendo acompanhados de placas informativas com canais de denúncia, como o DISC 180. Segundo, a localização dos bancos deverá observar critérios de acessibilidade e visibilidade, com prioridade para praças, parques, terminais de transporte público, centros comunitários, escolas públicas, unidades de saúde e outros locais estratégicos. Terceiro, os bancos vermelhos também poderão ser locais de ações educativas de rua, como rodas de conversa e campanhas de conscientização. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá firmar parcerias com empresas e entidades da sociedade civil, instituições de ensino e órgãos públicos para a implementação e manutenção do projeto. Inciso 1º. As empresas e entidades da sociedade civil, instituições de ensino e órgãos públicos, por iniciativa e recursos próprios, em espaço privado ou público, também poderão proceder à instalação de bancos vermelhos e solicitar ao Poder Executivo a inclusão no projeto Banco Vermelho. Inciso 2º.
Fica o Poder Executivo responsável pela liberação ou indicação de uso dos locais públicos para a instalação de bancos vermelhos, conforme diretrizes estabelecidas pela legislação municipal. Artigo 4º, a localização dos bancos vermelhos deverá ser divulgada no site da Prefeitura e periodicamente nas redes sociais da mesma. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. É o vereador Cláudio Freitas. Findada a leitura dos projetos em primeira sessão, entramos no projeto de segunda sessão. Solicito ao vereador Rogério que faça a leitura do projeto substituto 01, que é o projeto 62. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente profissionais para atuarem na Secretaria de Saúde. Artigo 1º, fica o Poder Executivo nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, do artigo 108, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, autorizado a contratar por tempo determinado e em caráter excepcional profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde conforme especificações a seguir. 4 fiscal sanitário, 40 horas semanais, remuneração de R$ 3.096,03. 3 agente de combate às endemias, 40 horas, R$ 2.241,95 o salário. 1 farmacêutico, carga horária de 30 horas semanais, salário de R$ 7.547,91. 2 agente administrativo, 35 horas semanais, valor do salário R$ 2.500. 1 operador especializado com 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.526,67. 1 assistente social, 35 horas semanais, salário de R$ 5.370,01. 1 odontólogo com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 7.272. 1 odontólogo com 20 horas semanais e a remuneração de R$ 3.636. 3 auxiliar em saúde bucal, 40 horas, remuneração de R$ 2.562,23. 1 oficineiro, carga de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.272,92. 1 médico ginecologista obstetra, 20 horas semanais, remuneração de R$ 8.821,76. 8 técnico de enfermagem, 40 horas semanais e a remuneração de R$ 3.736,60. 1 fonoaudiólogo com carga de 20 horas semanais, remuneração de R$ 4.318,61. Parágrafo 1º, as contratações previstas no inciso 1 deste artigo farão jus à gratificação por risco de vida nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 4.159, de 12 de junho de 2008. Parágrafo 2º, as atribuições e os requisitos para as funções referidas no artigo 1º constam nos anexos, os quais integram essa lei. Artigo 2º, as contratações previstas nessa lei serão formalizadas mediante contrato administrativo pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 3º, os contratos que prestarem trabalho noturno farão jus ao adicional noturno nos termos dessa lei. Parágrafo 1º, adicional noturno é de 20%, considera-se trabalho noturno aquele executado entre as 22 e as 5 horas do dia seguinte. Nos horários mistos, o adicional será proporcional às horas noturnas efetivamente trabalhadas, diz o parágrafo 3º. Artigo 4º, os contratos também poderão fazer jus ao adicional de salubridade, se atendidos os termos da Lei Municipal 4.239, de 21 de agosto de 2009. Artigo 5º, a jornada de trabalho será fixada pela Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 6º, as contratações poderão ser rescindidas a qualquer tempo. Parágrafo único. Quando da rescisão contratual, o contratado fará jus à remuneração proporcional ao tempo de serviço prestado, 13º proporcional, férias proporcional acrescida de 1/3, mesmo que não tenha completado o período aquisitivo.
Aplica-se também aos contratos previstos na presente lei a garantia à estabilidade à gestante e ao pagamento de indenização decorrentes de estabilidade. As despesas decorrentes à execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Esta lei entra em vigor na sua data de sua publicação. Assina o prefeito municipal de Torres, Delci Benck-Dimmer. Obrigado, vereador Rogério. Ainda estão em segunda sessão em pauta o projeto de lei 45, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo na Lei 5.288, de 9 de setembro de 2022, que autoriza contratações para atuar na Secretaria de Saúde em caminho para as comissões pertinentes. Também em segunda sessão em pauta o projeto de lei ordinária 46 do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 5.378, de 19 de outubro de 2023, que autoriza também contratações para atuarem na Secretaria de Saúde, em caminho para as comissões pertinentes. Projeto de lei ordinário 47, autoria do Poder Legislativo, do vereador Rogério Evaldo Jacob, que denomina Praça Pública às margens da BR-101, quilômetro 4, bairro Belvedere, ao lado do posto de combustível neste município, Praça José dos Santos Jorge, em caminho também para as comissões pertinentes. Projeto de lei 48 de 2025 do Poder Legislativo, que altera a denominação da via pública localizada no bairro Stan, Rua Murilo Barreto, em caminho para as comissões. Projeto de lei ordinária processo 52 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a ratificação da intenção de permanência no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural, o CIDIRUR, cuja finalidade foi alterada para multifinalitária, infraestrutura, turismo e saúde, e da outras providências, em caminho também para as comissões pertinentes. Também em segunda sessão em pauta está o projeto de lei ordinária 55 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que insere o artigo 4º-A na Lei 5.524, de 13 de dezembro de 2024, que aprova o calendário de eventos no município de Torres, em caminho também para as comissões permanentes. Também em segunda sessão em pauta o projeto de lei ordinária 63 do Poder Executivo, que autoriza contratações para atuar na Secretaria Municipal do Poder Executivo, em caminho também para as comissões permanentes e pertinentes. Em segunda sessão em pauta também o projeto de lei 65 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de rateio para o período 2025-2026 com o Consórcio Público Anlinorte, e da outras providências, em caminho para as comissões pertinentes. Projeto de lei ordinária 66 do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 3.794, de 31 de dezembro de 2003, que institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e estabelece a responsabilidade tributária para a sua arrecadação e pagamento da outras providências, em caminho para as comissões. Projeto de lei ordinária 67, de autoria do Poder Executivo, que autoriza contratações de fiscal e auxiliar de fiscal para atuar na Secretaria de Fazenda, em caminho para as comissões. Projeto de lei ordinária número 68 do Poder Executivo, que institui, regulamenta e disciplina a Comissão Permanente de Julgamento das Infrações Administrativas Ambientais no âmbito do município de Torres e da outras providências, em caminho também para as comissões pertinentes. Senhoras e senhores líderes, eu tenho 3 projetos de lei complementar, ao qual solicito indicações, na medida que eu leio cada um, para formar a comissão especial. Projeto de lei complementar, processo 05/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 30, de 19 de novembro de 2010, que institui o Código Ambiental do município de Torres. Solicito aos líderes que faça... Vereador, esse vereador que vos fala, presidente, pelo Partido Progressista. Por gentileza, solicito a secretaria, que é o vereador Dimes. PSDB. Vereador Luciano. Luciano. MDB e PT. MDB e PT, concordo. Indica um membro do bloco para compor a comissão especial. Eu indico Moisés. Vereador Moisés. Segunda sessão em pauta também está o projeto de lei complementar, processo 06/2025 do Poder Executivo, que cria a função temporária e autoriza a contratação de 4 profissionais do cargo de motorista de veículos leves e 4 motoristas de ambulância para atuar na Secretaria de Saúde. PP indica a vereadora Carla. Vereadora Carla.
PSDB indica a vereadora Deise. Vereadora Deise. MDB indica Luciano. Tem sido do bloco, vereador Luciano, vereador, o senhor indica Vossa Senhoria, vereador Tenora, vereador Igor, Igor não pode, então o senhor Indico Tenor. o vereador Tenora. Tenora. Também temos em segunda sessão em pauta o projeto de lei complementar, processo 07 de 2025, de autoria do Poder Executivo. O assunto cria função temporária e autoriza a contratação de um profissional do cargo de engenheiro eletricista para atuar na Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Indicamos o vereador José Milanês. José Milanês. PSDB indica a vereadora Deise. Deise. Vereador Tenora. Muito obrigado, senhores. Solicito então agora a mesa diretora que faça a leitura das proposições não normativas, iniciando pelo requerimento do vereador Rogério 311. Vereador Antenor, que requer o encaminhamento de moção de pesar aos familiares do senhor Enio Antônio Daitz, conhecido como Tio Enio, do antigo restaurante Panorâmico, falecido em 29 de julho de 2025. Requerimento número 312 de 2025 do vereador José Ricardo Ribeiro Milanês, que requer o encaminhamento de moção de pesar aos familiares da senhora Maria de Lourdes Pacheco, a Mariazinha. O requerimento vem assinado pelo vereador Igor de Santos Beretta, requer o encaminhamento de moção de congratulação ao menino Benício Bastos Coelho, pela conquista do segundo lugar, vice-campeão da categoria Piazinho Vaca Parada, no renomado Rodeio Nacional de Campeões, realizado na cidade de Cristalina, em Goiás. Também é de autoria do vereador Igor, o requerimento 314, que requer moção de apoio à proposta, à emenda à Constituição, a PEC 19/2024, que assegura em nível constitucional a efetivação do piso nacional da enfermagem, conforme estabelecido pela Lei Federal 14.434 de 2022. Requerimento número 315 de 2025 da vereadora Carla Rodrigues Daitz, que requer o encaminhamento de moção de pesar aos familiares do senhor Vilmar de Quadros Bueno. Ainda tem o requerimento 316, que requer o encaminhamento de moção de congratulação ao Corpo de Bombeiros Militar de Torres pela realização do curso de formação de brigadista de incêndio de nível básico oferecido aos servidores dessa Casa Legislativa, servidores da Secretaria Municipal de Educação, e também teve a participação de balonista de Torres, de autoria do vereador Igor dos Santos Beretta. Também temos o requerimento 317, que requer que seja encaminhado moção de congratulação ao soldado Lucas Giovanni Lago e ao sargento Amauri Furtado Silveira pelo ato de bravura e dedicação demonstrado no resgate à vítima de veículo que caiu no valão, no Riacho, na Avenida do Riacho, vereador Luciano Halpe. Também temos o requerimento 318, que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 64. Também temos requerimento 319, vereador que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 44, vereador Jaques. Também tem requer a inclusão na ordem do dia, vereador 320, requerimento 320, requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 08, que institui mecanismo de controle sobre provisões de encargo trabalhistas a serem pagos à empresa contratada, também do vereador Rafael da Silveira Elias. Solicito ao vereador Rogério, então, que dê continuidade nas indicações. A indicação de número 339, de autoria do vereador e presidente da Casa, Igor Beretta, que seja realizado um estudo técnico para a implantação de mecanismos de redução de velocidade na rua Joaquim Hofmaster, no bairro Getúlio Vargas. A indicação de número 340, também do vereador Igor, que solicita, que indica, portanto, ao Executivo a canalização do valo localizado na rua Santa Helena, no trecho entre a rua Santa Helena e a rua Alfiro Zanardi, no bairro Guarita. 341. Indicação 341 do vereador José Ricardo Ribeiro Milanês, que indica ao Poder Executivo que crie uma lei sobre a suspensão ou cassação de Carteira Nacional de Habilitação, CNH, de pessoas que abandonarem ou maltratarem animais e da outras providências. Do mesmo vereador, a indicação 342, que
que indica ao Poder Executivo a pintura amarela do cordão e sinalização de proibido estacionar na rua José Maia Filho, no trecho compreendido entre o entroncamento com a Avenida Silva Jardim até o entroncamento com a rua Hugo Paulo Grossman. Indicação 343 e 344, vereador Cláudio Freitas. 343 indica ao Poder Executivo que seja realizado estudo de viabilidade técnica para implantação de uma rótula no cruzamento da Avenida José Amanso da Rosa com a rua Capitão Balduino e a rua Calino Venâncio de Matos, no bairro Vila São João. E a 344 indica o Poder Executivo estudo de viabilidade do projeto de lei Programa de Incentivo ao Atleta do município de Torres e da outras providências. A indicação de número 345, assim como a de 346, são do vereador Moisés, que indica a instalação de pavers na Travessa Faxinal e rua Adolfo Francisco Bauer, no bairro Faxinal, e que sejam tomadas medidas quanto ao alargamento da calçada em frente à Escola Municipal Fundamental Zona Sul. Indicação número 347 do vereador Luciano Halp, que indica a CE Equatorial estudo de viabilidade de extensão de rede elétrica na rua Leopoldino Bauer, bairro Faxinal. As indicações 348 e 349 é da vereadora Carla Daitz. 348 indica a CE Equatorial que seja substituído o poste de luz da rede pública de madeira por um de concreto na rua Leopoldino João da Rosa, 2110, bairro Curtume, que se encontra inclinado para o meio da rua. Só colaborando com a colega, eu faço indicações assim e eles sempre respondem que sim, se o morador da rua pedir. Mas... Solicito então o vereador Rogério que inicie a leitura. Tem o 349, presidente. Então, por gentileza, achei que só tinha terminado. 349 indica a CE Equatorial que seja substituído o poste de luz da rede pública na TV, na Travessa do Faxinal, que se encontra inclinado para o meio da via. Findada então a leitura das indicações, agora solicito ao vice-presidente vereador Rogério que inicie a leitura dos pedidos de informação. Nós temos o pedido de informação de número 225, de autoria do vereador Rogério Evaldo Jacome, que solicita ao Poder Executivo informações detalhadas referente aos serviços prestados pela empresa Construção e Pavimentação Bauer Limitada em Torres, no período de 2019 a 2025, conforme previsto na legislação de acesso à informação. E também o pedido de informação de número 226, solicita ao Poder Executivo informações sobre atestados médicos dos veterinários da Prefeitura Municipal de Torres desde 2018. Pedido de informação número 227 de 2025, do vereador Rafael Silveira, solicita ao Poder Executivo informações referentes à população em situação de rua do município. Do mesmo vereador é o pedido de informação número 228, que solicita ao Poder Executivo informações referentes à cobrança de dívidas ativas de ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos do município de Torres. Pedido de informação 229-230 do nobre vereador Gibraltar Cipriano Vidal. 229 solicita ao Poder Executivo informações sobre a utilização dos valores arrecadados com a contribuição de iluminação pública, CPI. E o 230 solicita ao Poder Executivo informações sobre a existência de equinos sobre a guarda do município. Findada então a leitura dos pedidos de informação, solicito ao vereador Rogério que inicie a leitura dos pedidos de providências. Pedido de providência de número 809 ao 816 são de autoria do vereador Moisés. Solicita providências quanto ao buraco aberto na Avenida Silva Jardim, em frente ao número 1230, providências quanto ao recolhimento de lixo no cemitério municipal, providências quanto ao reparo no acostamento da Estrada do Mar, no quilômetro 89, em frente ao número 1198, no bairro Faxinal, providências quanto à instalação de mais 2 postos de abastecimento de água, torneiras no cemitério municipal, também providências quanto à instalação de 2 lombofaixas na rua Santa Helena, bairro Praia da Cal, na altura do número 200 e próximo ao cruzamento da rua Santa Helena com a rua Santa Bárbara, providências quanto ao conserto de portas e janelas do Museu Histórico de Torres, providências quanto ao conserto dos bueiros localizado no cruzamento das ruas General Osório e Bento Gonçalves, e providências quanto à recuperação do pavimento
na rua Nossa Senhora de Fátima, no trecho que liga Itapeva Sul a Itapeva Norte. Pedido de providência número 817 de 2025 do vereador Igor dos Santos Beretta, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao conserto, troca da tela do playground da Praça Getúlio Vargas. Do mesmo vereador é o pedido 818, que reitera o pedido de providência número 577 de 2025, que solicita ao Poder Executivo providências quanto ao patrulhamento e a colocação de base graduada na rua Horácio Russo, próximo ao posto de saúde no bairro São Jorge. Pedidos de providências 819 até 824 são do colega vereador José Ricardo Ribeiro Milanês. 819 solicita ao Poder Executivo providências quanto ao conserto na pavimentação asfáltica da rua José Maia Filho, no bairro Centro. Solicita também ao Poder Executivo providências quanto ao recolhimento de galhos e entulhos e que seja feita poda de árvores entre as ruas Gaspar Martins e Calil Sebe. Solicita ao Poder Executivo providências quanto à manutenção do trecho do calçadão da Santinha entre a Prainha e a Praia da Cal. Solicita ao Poder Executivo providências quanto à limpeza dos calçadões da Praia Grande e Praia da Cal com o acúmulo de lixo após a ressaca. Solicita ao Poder Executivo providências para arrumar a trilha de acesso à Torre do Meio, Morro das Furnas, acesso à Ponte da Cal, que está desmoronando devido à ação da ressaca. E, por fim, ele solicita ao Poder Executivo providências quanto ao conserto do buraco no cruzamento da Avenida Alfeira Zanardi com a Rua Caxias do Sul. Os pedidos de providências de número 825 a 831 são de autoria da vereadora Deise Kleiser. Solicita pedido de providência, reitera o pedido de providência de número 708, que solicita pavimentação na Rua Holanda, localizada no bairro Stan. Solicita também providências quanto à realização de pavimentação na rua do ICM, localizada em Vila São João. Providências quanto à realização de pavimentação na rua Baltazar de Oliveira, Campo Bonito. Providências quanto à realização de recolhimento de galhos ao longo da Avenida José Amâncio da Rosa, Vila São João. Também providências quanto à notificação das empresas de internet e atuação da Defesa Civil diante do risco de queda de poste localizado em via pública. Também providências quanto à realização de pavimentação na rua Campo Bonito, no bairro Campo Bonito. E encerra com providências quanto ao nivelamento e aplicação de base graduada na rua São João, na Vila São João.